Olá, cervejeiros! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Sistema Breu Uno, controlador de braçagem. Nós estamos agora na aula 7 e eu vou fazer um teste de braçagem, apenas uma simulação. Não vou adicionar malte, nada, é apenas para simular uma braçagem completa aí, tá? Só um detalhezinho aqui, embaixo de uma bancada minha lá, eu coloquei essa tomada que é do tipo stack. É uma tomada muito prática e eu considero muito segura, né? Ela aguenta a corrente que o meu sistema demanda. Eu coloquei um cabo PP. Do meu painel elétrico, que eu já falei na aula passada que eu tenho um disjuntor de 50 amperes, eu puxei três cabos de 6 milímetros quadrados, onde dois é para fase 1 e fase 2 e o terceiro verde aqui é para o aterramento da panela, né? Eu não costumava levar choque na panela, mas eu acredito que vai oxidando a resistência e o contato da resistência e o sistema de isolamento da resistência com a parte externa do tubo da resistência e acaba que eu estou levando um ou outro choquezinho ali. Então eu decidi colocar um aterramento, né? Num vídeo futuro aí eu vou explicar como é que eu fiz o meu aterramento. O certo de fazer o aterramento é utilizar um termômetro aí, um megômetro, equipamentos caros, mas dá para fazer de forma muito mais fácil e barata aí, tá? Lembrando mais uma vez, como é apenas uma demonstração, eu não montei minha caixinha ainda, então tá tudo na gambiarra, né? Uma tabuinha de madeira, os dois bones, as duas fases entrando aqui, de acordo com o meu fio que vem lá daquela tomada stack, e o relé de estado sólido, minha montagem está aqui, tá? Eu tenho um sensor auxiliar e esse outro sensor aqui vai lá para minha panela. E aqui eu ligo a minha bombinha, minha bomba é esse cabo aqui, tá ligado aqui. Bom, essa é a panela que eu uso para fazer a minha braçagem, né? Ela tem 48 litros de capacidade. Eu estou com 20 litros de água, é apenas uma demonstração, tá? Lembrando que eu inseria o meu sensor aqui nesse poço termométrico. Só que eu tive problema porque a própria cama de grãos, ela acaba gerando uma barreira térmica e a temperatura mostrada no sistema passa a não ser a temperatura real que ele está. Então, a partir daí, eu não utilizo mais esse posto termométrico, eu passei a colocar o meu sensor de temperatura aqui na entrada do meu retorno para a panela aqui da minha recirculação, tá? Então, meu sistema de recirculação está aqui, né? Ele sobe aqui, desce lá para dentro da panela, né? Vem para cá. E aqui eu coloquei o posto termométrico aqui e o sensor de temperatura inserido no posto termométrico. Mais uma vez, esse aqui é o meu outro posto, ele marcava uma temperatura que não é a real, tá? Eu quero testar ainda, colocar o sensor de temperatura ao lado da resistência lá embaixo na panela. Por que eu quero fazer esse teste? Porque eu fiz cerveja com centeio e rapaz, centeio é danado para entupir a cama de grãos aqui, né? O fundo falso, né? E aí o que aconteceu? Aqueceu muito, pretejou tudo minha resistência. Então eu quero fazer um teste ainda colocando o meu sensor lá do lado da resistência para ver se ele detecta que a resistência está aquecendo e está sem líquido, tá? Então agora nós vamos operar o sistema. Eu confesso que eu fiz apenas duas braçagens utilizando o Breu Uno, não tive qualquer tipo de problema com o sistema, muito pelo contrário, é muito prático, muito fácil de usar, muito intuitivo, né? Então eu vou cortar partes do vídeo em seguida, porque não vale a pena ficar alongando o vídeo desnecessariamente, tá? Então vamos lá, acessei meu sistema Breu Uno, tá? Eu tenho apenas uma panela, o sensor da minha panela está aqui. Eu tenho um sensor auxiliar para quê? Quando eu coloco no meu caga-fogo para esquentar a água de lavagem, eu coloco esse sensor dentro da panela para ver a temperatura que está minha água de lavagem, tá? Então minha panela principal eu vou utilizar ela para fazer a mostura, né? E pela primeira vez eu vou utilizar ela para ferver água apenas para demonstração. Particularmente eu gosto de ferver água no caga-fogo, né? No gás. Então eu fiz uma receitinha aqui simplesinha apenas para demonstração, não quer dizer nada de acordo com a realidade isso aqui, tá pessoal? Então vamos lá. Eu fiz uma parada proteica ou ferúrica aqui, né, para quem faz cerveja de trigo, eu nunca fiz, de 5 minutos a 40 graus, tá? A bomba vai estar acionada e a resistência também. Eu fiz aqui meu mesh 5 minutos a 64 graus.
Novamente, a bomba vai estar acionada, a resistência também e um bloqueio da bomba, ou seja, a cada 6 minutos eu programei minha bomba que é para ela ficar desligada 10 segundos, tá? No vídeo do Bruno Leitão no YouTube ele explica o motivo desse bloqueio da bomba aqui. E para fazer o mesh out, 5 minutos a 75 graus. Novamente, minha bomba vai estar acionada e minha resistência também. Na fervura, eu coloquei aqui 10 gramas a 10 minutos. Eu vou fazer só 10 minutinhos de fervura, tá? 20 gramas a 5 minutos e 30 gramas a 0 minutos. É apenas para demonstração, eu não costumo fazer a fervura utilizando a resistência, tá? É a primeira vez que eu vou utilizar a minha resistência para fervura. E aqui nas configurações, na aula passada eu falei que é possível você modificar ali a potência da sua resistência, né? o PWM. Basta você clicar aqui nessa planchetinha, vem aqui em configurações e aqui você, eu coloquei, como eu estou testando apenas 20 litros, né? E minha resistência é de 5.000 watts, eu coloquei aqui a minha potência na mostura a 50%. Meu tempo de fervura eu coloquei somente 10 minutos, porque é uma demonstração. A potência na fervura também é 50%, tá? Então tá aí, eu desabilitei a lavagem, tá? E não tenho uma terceira panela para fervura, é apenas aqui vou utilizar a mesma panela, tá? Então vamos iniciar aqui. Olha aqui, o sistema pergunta, deseja iniciar a abraçagem? Verifique o volume de água na panela. Clicando em sim, ele já vai iniciar, ele já vai começar, ele já ligou a bomba, tá vendo? A bomba já está ligada, ele já está atuando aqui no PWM e já vai subir minha temperatura, tá vendo aqui, etapa ativa, parada proteica barra ferúrica, 5 minutos a 40 graus. Ele só vai soltar o timer quando a temperatura aqui atingir os 40 graus, que é o meu alvo, tá? Eu vou lá verificar como é que está, se está tudo certinho lá no meu sistema, que é para evitar qualquer problema, tá? Bom, pessoal, nós já estamos aí a 39 graus, né? 39,3, já está atingindo a nossa temperatura alvo, que é 40 graus, né? Apenas para, se eu quiser pular uma etapa, eu posso clicar aqui, já vai pular a etapa. Se eu quiser parar o sistema, ou se eu quiser pausar por qualquer motivo, eu posso pausar. Se eu quiser desligar a bomba, basta clicar aqui, tá? Então o sistema é bem prático mesmo. Quando atingir os 40 graus, ele automaticamente deve soltar o timer aqui. Vamos ver se ele vai funcionar direitinho aí. Eu não sei se foi possível ouvir o apito, né? Porque o painel está longe daqui de onde eu estou. Porém, quando atingiu 40 graus, ele soou o apito e iniciou o timer, tá? Às vezes tem um pequeno delayzinho aqui, ele não fica de segundo a segundo baixando o tempo. Ele pula de, por exemplo, 42, ele vai pular para 36. Então não é de segundo a segundo que ele está atualizando, mas isso daí não influencia em nada. Outro dado importante, o PWM ele está agora a 0%. Ele ficou em 50% durante quase todo o tempo, né, que levou para o aquecimento, porque nós setamos lá na configuração que eu queria somente 50% da minha potência. E agora ele está a zero. Por que ele está a zero? Porque ele já atingiu minha temperatura. Se a temperatura começar a baixar aqui, ele vai acionar, mas não a 50%. Ele vai acionar pouco porque o PWM ele vai atuar para manter a temperatura o mais próximo possível aí dos 40 graus, que é o que eu quero, tá? Bom, pessoal, ele está para atingir o tempo aí final dessa parada proteica aí, já falta apenas 26 segundos. Eu voltei a gravar aqui porque o que a gente espera aqui é que quando atingir o tempo zero, ele passe a elevar a temperatura para o mesh-in e só vai soltar o cronômetro do mesh-in quando atingir a temperatura de 64 graus, tá? Vamos verificar aí se ele vai atuar direitinho. Não sei se foi possível ouvir no vídeo aí, mas o apito tocou. Ele já informou aqui que já está atuando no mesh-in, né?
Etapa ativa mexe em 5 minutos a 64 graus. Ele só vai soltar o timer quando atingir a temperatura alvo, que é de 64 graus. Note que o PWM ele já novamente está em 50% para aquecer a água. Tá? Quando ele atingir o 64, ele vai baixar aqui para um nível que não exceda muito a temperatura e não caia muito a temperatura também. Bom pessoal, nós estamos aí quase atingindo a temperatura de 64 graus. Eu queria apenas observar que você consegue acessar o Breu Uno de tablet, de notebook, de celular. Eu estou simultaneamente aqui no meu PC fazendo esse vídeo, mas eu estou conectado no tablet também. Ó. Não sei se vai ser possível verificar aí, mas eu estou no tablet também simultaneamente conectado e operando o sistema, tá? Notem aqui, pessoal, que o PWM está automaticamente aqui em 15,77, 16,27. Quando vai chegando perto da temperatura alvo, o próprio sistema já modula o PWM, que é para não ultrapassar muito conforme a inércia, né? Se você esperar para chegar em 64 e abaixar a potência do seu PWM, a inércia da temperatura vai fazer com que a sua temperatura chegue aí a 65, 66, 67, né? Então o sistema modula a potência da resistência, que é para ela chegue em 64 e não ultrapasse muito dos 64 graus. Bom, o sistema atingiu 64 graus, eu ouvi um apito daqui e ele já iniciou o timer aqui, tá? Etapa ativa mexe em 5 minutos a 64 graus, tá? Eu vou novamente pausar o vídeo para não ficar muito extenso. Bom pessoal, eu no lugar de fazer uma pausa longa aqui, esperar os 5 minutos a 64 graus, eu vou pular essa etapa aqui, assim a gente já vê como é que faz para pular a etapa. É bem simples, ó. Clicou aqui. Deseja pular a etapa atual? Sim. Sistema apitou. Etapa ativa, mesh out, ou seja, a etapa próxima que eu queria, né? E assim que atingir a temperatura alvo de 75 graus, ele vai passar a iniciar o cronômetro aqui. Bom pessoal, ele já terminou o mesh out. Ele, quando vai iniciar a fervura, ele muda até a tela aqui. Ele informou para mim aqui que ele está aquecendo para a fervura, né? Etapa ativa, aquecendo para a fervura. Bem interessante, ele muda a tela aqui, potência na fervura. Bem interessante o sistema. Confesso que daqui para frente é a primeira vez que eu utilizo, tá? Eu não fiz nenhuma fervura ainda utilizando o sistema. Assim que aquecer, chegar aí em ponto de ebulição, né, na fervura, eu volto a gravar o vídeo aqui. Vou fazer duas observações aqui que me veio à cabeça agora, né? A primeira é o seguinte: eu, como não faço fervura utilizando a minha panela com a resistência, eu utilizo um caga-fogo. No meu caso já não ia funcionar, porque eu coloquei o sensor de temperatura na entrada do retorno da recirculação na panela. Como na fervura a gente não mantém a bomba ligada, então a temperatura lida no sensor não é a real que estaria o mosto na fervura. Então, nesse caso, quem for utilizar a panela com a resistência para fazer também a fervura, o melhor lugar para ter o sensor então é lá embaixo, perto da resistência, tá? E a segunda observação é a seguinte: a fervura padrão aqui, ó, está em 99,1 graus Celsius. Porém, a depender da cidade em que o cervejeiro está, o ponto de ebulição da água é diferente em razão da altitude, ó. Por exemplo, a água em Brasília, ela ferve a 98,3 graus Celsius. Então, pode ser que seja necessário algum ajuste nesse parâmetro aqui da temperatura da fervura. Quando você vai configurar lá a sua fervura, na panela de fervura, você pode mudar esse parâmetro aqui, tá?
pode ser que seja necessário mudar. Mais uma vez eu informo, eu não utilizo a minha panela com resistência para fazer a fervura, tá? É a primeira vez que eu vou ferver a água utilizando um sistema eletrônico. Nunca fervi nem no Craft Beer Pie, nem no Breu Uno, tá? Então, pessoal, o que eu acabei fazendo agora, né? Eu tirei o meu sensor lá do retorno do meu sistema de recirculação e coloquei mergulhado dentro da água. Só que a gente tem que observar o seguinte: o fio utilizado nele, que é um cabo manga, ele não é atóxico, tá? Então não é ideal fazer isso. O ideal é colocar o sensor dentro de um poço termométrico no lugar adequado. Outra coisa, eu hoje, como é só um teste, eu estou utilizando minhas mangueiras, mangueira cristal, né? A mangueira cristal, ela é atóxica. Por exemplo, na temperatura ambiente, aí 25, 30, 40 graus. A partir do momento que você eleva a temperatura do líquido dentro dessa mangueira, ela pode começar a não ser mais atóxica e soltar aí alguns componentes químicos indesejáveis na sua cerveja. Por isso que o ideal é utilizar a mangueira de silicone, que é bem mais cara por sinal. Eu estava lá agora verificando minha panela, a temperatura 97,6 aí, 97,7 já está fervendo a minha água. Porém, ainda não é aquela fervura intensa que a gente deseja para fazer nossa cerveja. Bom, pessoal, eu estava verificando lá na minha panela, com essa temperatura aí 98,06, a fervura está numa intensidade muito boa, de acordo com o que eu gosto. Então, por exemplo, na próxima braçagem que eu for fazer, se eu fosse utilizar a resistência da minha panela para fazer a fervura, eu ia configurar a minha temperatura alvo de fervura aqui, ó, 98,1 graus. Na minha cidade, de acordo com a altitude aqui da minha cidade, ela provém uma fervura bem intensa de acordo com o que eu gosto. Pessoal, eu vou tentar operar o sistema aqui, configurar o sistema durante a abraçagem. Vamos ver se ele vai permitir, tá? Aqui em configurações, como a minha fervura com 98,1 graus, eu gostei da intensidade dela, eu vou selecionar aqui o meu sistema para 98,1 grau. E vou salvar durante a abraçagem. Vamos ver se não vai dar problema isso aí. Salvar. Salvou. Vamos lá. Minha temperatura alvo aqui, ela permanece. Olha lá, já mudou para 98,1. Então, agora assim que atingir 98,1, ele já vai disparar o cronômetro e informar que eu tenho que adicionar a lupa. Então, pessoal, olha só, o sistema realmente é bem versátil aí, bem intuitivo. Durante uma etapa da abraçagem, eu alterei um parâmetro e ele continua funcionando, aí continua fazendo minha abraçagem. Eu vou fazer uma outra alteraçãozinha aqui. Novamente, eu clico lá na pranchetinha, configurações, potência na fervura 50%, para ir mais rápido eu vou colocar 100%. 100%. Vamos salvar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Salvei. Já gravou a minha alteração. Vamos ver se ele vai alterar aqui a potência da fervura. Fechou. A potência da fervura 100%. Ele já foi lá para 100%. E já vai, olha, 98,06, ou seja, ele já vai atingir o meu alvo muito mais rápido. Já apitou, ou seja, já atingiu. Olha só. Ele deu mais de um apito para informar que ele ativou o timer aqui da fervura, né? E também para mim adicionar o lúpulo de amargor. Rapaz, sisteminha muito bom. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque é apenas uma demonstração, não estou fazendo a abraçagem para economizar energia, tá? Mas gostei bastante de operar esse sistema.
Bom, pessoal, obrigado por assistir mais uma aula aí. Quem tiver dúvida, quem tiver sugestão, pode postar. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mais uma vez, obrigado e até a próxima aula. Na próxima aula, talvez eu vou retornar ao Craft Beer Pie. Eu preciso remontar o meu painel porque eu desmontei ele inteiro para poder gravar a aula, né? Ou o Spindle, eu não sei ainda, a Spindle, né? Eu não sei ainda qual sisteminha que eu vou montar. Mas isso não quer dizer que eu vou desistir de gravar a aula do Breu Uno. Eu vou montar minha caixinha com o Breu Uno e vou fazer um vídeo aí de toda a montagem da minha caixinha com o Breu Uno. Não vou abandonar o Breu Uno não, gostei demais desse sistema. Até mais e até a próxima aula.